Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de meditação, de reflexão. Vamos abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus que é veiculada diariamente na Igreja Católica Apostólica Romana, nas Santas Missas. É a mesma liturgia da palavra das celebrações católicas. Liturgia de 13 de fevereiro de 2021, sábado da quinta semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Salmo 94, versículo 6. Oração do dia. Velai, ó Deus, sobre a nossa família com incansável amor. E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos do 9 ao 24. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E disse em seguida a Adão: Porque ouviste a mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás as ervas da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó, e ao pó hás de voltar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Então o Senhor Deus fez para Adão a sua mulher, e sua mulher túnicas de pele, e as vestiu. Disse depois o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, capaz de conhecer o bem e o mal. Não aconteça agora que ele estenda a mão também à árvore da vida para comer dela e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim de Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Expulsou o homem e colocou a oriente do jardim de Éden os querubins e a espada lampejante de chamas para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 90, versículos 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, 12 ao 13, refrão 1º. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos! Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre para sempre, vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ensinai-nos contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Repitamos, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4b. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão. Não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse, tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail é santini@novaalianca.com.br. Sinto compaixão desta multidão. Marcos capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Miserior. Miserior. É o verbo no texto latino. Miserior. Uma reação emocional de Jesus diante da miséria e da fome da multidão que o acompanha. Mas o original grego é ainda mais forte. Splagnizomai. Splagnizomai. Que podemos traduzir por estou mexido até as entranhas. Um movimento visceral do homem Jesus, como se sentisse ele mesmo a fome e a sede da turba à sua frente. Também nós sentimos assim? Também nós somos sensíveis à fome do pão e à sede
de Deus que corrói o ventre e o coração da humanidade, entregue a si mesma? Ou já nos acostumamos a isso, alegando problemas sociais e assunto das hierarquias? Se Luís Maria Grignon de Montfort atravessou a França de leste a oeste, de norte a sul, pregando missões, é porque ele se identificava com os sentimentos de Cristo. E Damião de Vester foi viver entre os leprosos de Molokai, no Havaí, certamente experimentou o remexer do estômago. Se Dom Bosco foi acolher os pivetes de Turim, apesar das críticas e condenações do próprio clero, é que seu ventre também gelou diante daquela turba de abandonados. A questão é religiosa, sim, mas é também uma questão ética que atinge a todos. Por isso o Papa Francisco grita bem alto o não há um dinheiro que governa em vez de servir. E acusa, por detrás desta atitude, escondem-se a rejeição da ética e a recusa de Deus. Para a ética, olha-se habitualmente com certo desprezo sarcástico. É considerada contraproducente, demasiado humana, porque relativiza o dinheiro e o poder. É sentida como uma ameaça porque condena a manipulação e degradação da pessoa. Em última instância, a ética leva a Deus, que espera uma resposta comprometida que está fora das categorias do mercado. Para estas, se absolutizadas, Deus é incontrolável, não manipulável e até mesmo perigoso na medida em que chama o ser humano à sua plena realização e à independência de qualquer tipo de escravidão. A ética, uma ética não ideologizada, permite criar um equilíbrio e uma ordem social mais humana. Nesse sentido, animo os peritos financeiros e os governantes dos vários países a considerarem as palavras de um sábio da antiguidade: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles os bens que aferrolhamos. Evangelii Gaudium 57. Orai sem cessar. O Senhor saciou quem tinha sede. Salmo 107, versículo 9. Vamos ao santo do dia. Olha, eu quero dizer, antes de falar sobre o santo do dia, que podem usar à vontade os vídeos e textos que estão nos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O padre Evaldo César de Souza, que é da Congregação do Santíssimo Redentor, escreve o texto que eu vou ler a seguir sobre o santo do dia. Ele escreve para o site a12.com. 13 de fevereiro é dia de Santa Catarina de Ricci. A santa de hoje pertencia à nobre família Ricci, da Itália, onde nasceu em 1522, sendo batizada com o nome de Alexandria. Ainda pequena, com apenas 6 anos, fez uma experiência num convento e passou a chamar-se Catarina, mas com o passar do tempo desistiu e voltou para casa, mas não perdeu a disciplina e o desejo de viver consagrada. Teve possibilidades de casamento, mas a vida consagrada pulsava em seu coração. Com a idade de 14 anos, Catarina procurou de novo a vida religiosa e entrou num mosteiro dominicano. No convento, Catarina viveu pura alegria. O sofrimento, humildade e desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Sua vida comunitária era tão encarnada no Evangelho que chegou a ser, no convento, mestra de noviças e superiora por mais de 40 anos. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso, Santa Catarina de Ricci era amiga de santos homens, entre eles os papas Marcelo II, Clemente VIII e Leão XI. Também manteve correspondências com São Filipe Neri e São Carlos Borromeu,
Era grande conselheira espiritual. Fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir à graça da alegria e paz. Santa Catarina de Rite recomendava a devoção à sagrada paixão e morte de Cristo, também a docilidade ao Espírito Santo, para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e sua vontade. Morreu em 1590, foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV. Reflexão. Santa Catarina de Rite soube desde cedo que sua vida seria dedicada a Cristo. Não temeu esta vocação, ao contrário, buscou vivenciá-la da melhor maneira. Foi agraciada com os dons místicos, mas nunca se orgulhou deles. Antes, usava todo o seu amor em favor daqueles que a procuravam buscando uma palavra de tranquilidade. Oração. Rezemos. Ó Deus, concedei a todos nós, pelas preces de Santa Catarina de Rite, a quem destes perseverar na imitação de Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente. E Maranata, como dizem os protestantes ou evangélicos, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós, católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, porque somos todos irmãos. E o significado é o mesmo do aramaico, dialeto de Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, esteja pronto. Arrependa-se diariamente dos seus pecados. Nós somos figuras errantes aqui neste mundo passageiro. Nós somos seres pecadores. Somos escravos do pecado. Por isso, a necessidade do arrependimento diário para nos reconciliar com Deus. E quando Jesus voltar, vai nos julgar e nos absolver, colocando-nos na eternidade, onde viveremos como anjos, na espiritualidade, louvando a Deus. Shalom, a paz de Deus. Shalom Adonai.